Eu quero te perguntar quanto tu estudou lá na Full Sail, porque tu tá fazendo o Masters in Business, né? Tá quase. Digital Marketing. Digital Marketing, tá certo. Quando vocês aprendem em Digital Marketing para usar as peças de, seja conteúdo, ou músicas, ou vídeos, esse tipo de coisa e tal, vocês chegaram a abordar como que vocês vão atrás dos detentores de direitos autorais? Não, o que a gente viu é como encontrar peças que não têm direitos autorais ou como comprar através de, é muita imagem, né, para marketing Sim. digital. Então, comprar a imagem através de banco de imagem. Os de som, quando a gente falou muito brevemente de som, foi um case super interessante que o professor de direito colocou lá. Imagine que você é uma agência, o seu cliente quer abrir o site dele com uma obra do Leonardo da Vinci, uma trilha sonora do. Como chama o cara que fez o Pokémon? Fez o quê? O cara que fez o show do Pokémon? O show do Pokémon? Post Malone. Post É, Malone. e aí, que você tem que fazer, né? E daí, a gente, na pesquisa, né, a indicação precisa entrar no site, encontrar o agente e negociar, entender se é uma música que ele escreveu ou outra pessoa escreveu, o que você quer, se você quer que ele grave para você, se você quer usar uma gravação existente, aí, mas a indicação é quando for som, falar com o agente do talento, né? E descobrir através do agente do talento quem representa o escritor e, se for uma gravação já existente, qual é a gravadora com quem tem que falar. E uma coisa interessante que tu falou da obra do Leonardo da Vinci é que a obra do Leonardo da Vinci por si só tu nunca vai conseguir colocar no site, porque é uma coisa física. Mas tu vai precisar de uma foto da obra. E aí, além da obra do Leonardo da Vinci, vai ter o detentor dos direitos autorais dessa foto, que tu vai precisar entrar em contato e ter o direito de utilizar essa foto, além do direito de utilizar a obra. Então, Daí por conta da coisa dos 70 anos, né? Tem do todo Leonardo da Vinci não. o dele até que era esse era o exercício, assim, a obra do Post Malone, você não vai ter jeito, você vai ter que falar com ele. O Leonardo da Vinci, como ele já é falecido há mais de 70 anos, você pode usar a obra dele, mas você tem uma foto sua de uma obra dele? Não, então você tem que achar uma foto da obra dele que seja copyright free, ou você precisa comprar no banco de imagem, porque você também tem que tomar esse cuidado, né? Você vai comprar uma foto de um banco de imagem que não é idôneo, que ele está te Uhum. vendendo uma imagem que não pertence a ele. Então, você também tem que pesquisar o banco de imagem onde você vai comprar, e se for um artista, com quem você, no caso do músico, você tem um site, você consegue entrar, falar com o agente, é sempre melhor você falar direto sem intermediação, porque daí você garante que você está comprando de alguém que tem aquele direito para te vender, né? Exatamente. E respondendo uma dúvida que a Tatiana botou aqui há muito tempo atrás, e a gente acabou falando sobre várias coisas e não respondi ainda, diz que tem uma música do Tim Maia que parece mais com a música do Racionais. E, ok, é o contrário, mas é que ouviu a música do Racionais antes. E isso é sempre em plágio ou apenas coincidência de algumas notas. Eu não sei que música que tu tá falando. Eu imagino que seja a que eu tô pensando, mas eu também não posso cantar ela aqui. Mas sampling seria se eles tivessem pego o instrumental dessa música, o arquivo de áudio disso, e transformado e inserido nessa música. Se é isso que eles fizeram, então é sampling. Visto que sampling pode ser plágio também. Se eles têm a autorização para utilizar isso, não é plágio. Se eles não têm autorização, é plágio. E pode ser que seja uma coincidência também. Porque, na verdade, quando a gente está falando especialmente de música. Quando a gente está falando de música instrumental ou de partes instrumentais de uma música, é uma linha muito tênue em entender o que é plágio e o que não é plágio. E até legalmente.
E até tem um caso que eu queria trazer aqui, que é um caso para deixar todos os produtores musicais apavoradíssimos, porque aconteceu em 2018 isso, e eu lembro que na verdade, foi resolvido em 2018, mas eu lembro que em 2015 foi quando começou toda essa bagunça, e era bem o ano que eu tava na Full Sail, e daí só se falava nisso nos corredores o tempo inteiro. Existe um cantor chamado Robin Thicke, que lançou uma música chamada Blurred Lines, produzida por um cara chamado Pharrell Williams, que é só um dos maiores produtores da história. E essa música, aparentemente, teria sido um plágio de uma música do Marvin Gaye, que eu não lembro, inclusive, exatamente qual que é o nome da música do Marvin Gaye, mas acho que é Got to Give It Up, se eu não me engano, alguma coisa assim. E só que tu vai escutar as duas músicas, elas são completamente diferentes. E na verdade não era nem o Marvin Gaye processando o Robin Thicke e o Pharrell Williams, era a família do Marvin Gaye processando. O que eles diziam, que eles alegaram, é que o feeling da música era o mesmo, que o sentimento que a música trazia era o mesmo. E elas são diferentes, elas não têm a mesma melodia. A única coisa que elas têm de parecido é um instrumento chamado cowbell, que é, enfim, um tipo de percussão utilizado, metálico. E esse cowbell toca mais ou menos de maneira parecida nessas músicas, só que percussão não é uma coisa que pode ser 100%, como posso dizer, registrada, porque senão não existiria rock, né? Porque todas as músicas de rock têm basicamente a mesma batida, né? Todas as músicas de funk têm a mesma batida, todas as músicas de trap têm basicamente a mesma batida. Então, se a gente está falando sobre batidas de percussão parecidas, puxa, todas as músicas do mundo estão meio com problemas nisso, né? E a família do Marvin Gaye ganhou esse processo. E o Robin Thicke e Pharrell Williams tiveram que pagar tipo 5 milhões de dólares, se eu não me engano, por ter, entre aspas, plagiado a música do Marvin Gaye. O que todo mundo, assim, todas as pessoas que eu conheço de música ficaram meio apavoradas com isso, assim, porque foi claramente as pessoas que estavam julgando isso, né, os especialistas que foram chamados, não entendiam porra nenhuma de música, desculpa o palavrão, e não entendiam o que é uma produção musical, o que é uma música, e só sentiram que a vibe realmente é meio parecida e acharam, ok, isso aí é plágio, então tem que pagar. E isso é extremamente assustador, porque, cara, quantas músicas fazem tu se sentir mais ou menos da mesma maneira, né? Quantas músicas felizes existem no mundo? Quantas músicas tristes existem no mundo? Então, é por isso que é extremamente é um meio que a gente legalmente no mundo e moralmente também as pessoas ainda estão meio que entendendo como que funciona, especialmente porque o mercado da música gravada é extremamente recente, não tem pouco mais de 100 anos que a gente está gravando música, pouco menos de 100 anos que a gente está gravando música e vendendo comercialmente, né? Então, a gente ainda está meio que aprendendo, é mais ou menos como copyright em código de software, né? Tipo, é uma coisa que tem, mas ainda existem muitas zonas cinzas e áreas que a gente não tem 100% de certeza. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o básico e a gente fazer o que a gente sabe que é certo, que é manter tudo extremamente registrado e não plagiar, não utilizar samples sem ter a autorização, né? Até quando a gente, por exemplo, isso falando especialmente para pessoas que utilizam beats de rap e tal, que estão no YouTube, tem muito produtor que bota esses beats com a descrição do comentário falando, free MP3, MP3 grátis, sabe? Utilização de MP3 grátis. Isso dali não é um documento comprovando que tu pode utilizar isso, porque se o produtor quiser ir atrás de ti e tirar a tua música do ar,
legalmente ele pode. Ele vai estar sendo meio cuzão fazendo isso? Vai. Mas, legalmente, ele pode fazer isso. Então, fazer o básico muito certo, acho que é a coisa mais segura que a gente pode fazer hoje. E a Ariana Grande é um exemplo muito grande disso. E é justamente com ela, com esse exemplo que eu queria Ótimo. terminar. A Ariana Grande é um exemplo muito grande disso. Exato. E é engraçado porque ela é baixinha, né? Mas, enfim. A Ariana Grande lançou há algum tempo atrás uma música chamada Seven Rings, que provavelmente vocês já ouviram e provavelmente vocês conhecem, porque ela estourou pra caramba. Foi meio que single dela, do álbum dela, se eu não me engano. E se vocês assistiram A Noviça Rebelde, vocês, quando escutaram essa música, disseram: nossa, mas eu já ouvi isso em algum lugar. E realmente você já ouviu isso em algum lugar, porque a melodia é exatamente igual à melodia de My Favorite Things, que foi escrita pelo Rodgers e Hammerstein para o Sound of Music, que é a obra que foi lançada na época, e essa música foi lançada no Noviça Rebelde, onde ela se popularizou mesmo. A melodia é exatamente a mesma, só a letra que foi alterada e, enfim, para um contexto completamente diferente. Só que a Ariana Grande é um exemplo muito grande, que deve ser utilizado, e a gente tem que aprender com ela, porque antes dela lançar essa música, ela foi para a Fundação Rodgers e Hammerstein, que os dois caras já não estão mais entre nós, mas a fundação ainda detém os direitos autorais dessa melodia, e negociou a utilização dessa melodia. E ela recebe menos de 10% do faturamento dessa música hoje. 90% vai para a fundação. E quando isso saiu, foi uma coisa também um pouco chocante, porque geralmente esse tipo de negociação não é tão como posso dizer, tão pendente para um lado só, né? No caso, para o lado dos escritores. 90% dos direitos de uma música é muito, especialmente de uma música do tamanho de Seven Rings. E, geralmente a gente via figuras entre 50%, 60%, 40%, assim, nada muito maior que isso. Mas a Ariana, então, enfim, toda a equipe dela acabou decidindo que, mesmo pagando todo esse valor de royalties para os detentores originais da música, valia a pena, e realmente a música estourou e ajudou muito ela na carreira dela, não só com o faturamento dessa música, né, com várias outras fontes de renda que vêm dentro de uma carreira musical, que inclusive vai ser o tópico de uma próxima live. Mas ela fez o certo, sabe? Ela foi atrás do detentor de direito autoral antes de lançar a música, e eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse esperado para ir depois, a quantidade de royalties que ela ia ter que pagar ia ser muito maior, ou a multa que ela ia ter que pagar ia ser muito maior que 90% dos royalties, porque se eles conseguiram negociar em 90%, é porque eles conseguiriam muito mais em um processo. Então aprendam com a Ariana Grande. Ela fez extremamente certo no que ela fez, e existem diversos outros artistas, inclusive brasileiros, que fazem isso. E no mercado da música é um mercado pequeno, a gente tem que sempre seguir. Acho que se a gente fizer o certo, a gente consegue criar uma carreira longínqua, né? Que esse que é o objetivo, não ser um sucesso de uma música só, e sim ter uma carreira duradoura, que funcione por anos, sem que a gente precise se preocupar com processos no meio dela. Eu acho, Pedro, que quando a gente fala disso de copyright e tal, aqui no Brasil, dá uma certa preguiça, né? Porque ninguém presta atenção nisso, e talvez até essa conversa aqui as pessoas fiquem pensando, né? Nossa, que saco, já usei tantas vezes, nunca aconteceu nada. Mas ao mesmo tempo, e principalmente a gente está transmitindo essa live também para os nossos amigos do Super Cinema, né? Do Facebook do Super Cinema. São as produções audiovisuais que vocês produzem, né? São as músicas que o Pedro produz, que o César compõe. Para a gente ter o nosso trabalho preservado e o nosso mercado profissionalizado, a gente precisa preservar o trabalho dos outros também, né? Então, acho que são hábitos que a gente precisa adquirir, por mais chato que seja, né?
e honrar, para a gente poder depois esperar que esses hábitos sejam usados com a gente também, né? E não só achar que, muito chato, nunca aconteceu nada comigo, deixa eu continuar copiando. A gente já tem nas redes sociais, por exemplo, se a gente tocar aqui mais de 30 segundos, em alguns casos até menos de 30 segundos, de qualquer trilha que o YouTube ou Face identifiquem como sendo composições existentes, a nossa live sai do ar, né? Quanto mais a gente caminha para esse mundo digital, mais essas coisas vão ser automatizadas. E uma vez que você postou, mesmo que você apague, exclua a sua postagem, cara, foi para a internet, uma pessoa deu print, a pessoa tem uma prova de que você postou. Então, eu acho que ou por respeito ao trabalho do outro, ou por medo de pagar uma baita multa, a gente precisa aprender a cuidar de não usar o trabalho dos outros, não nos apropriarmos do trabalho dos outros por nenhum motivo justifica, né? Não tem. Podia ser um Não, trabalho seu, né? E se você não se importa de usarem o seu trabalho, põe lá nos Creative Commons. exatamente. Putz, é a coisa mais linda, a galera vai usar em tudo, porque aí quando você aprende que só deve usar Creative Commons ou comprar, daí o Creative Commons vira tua mina de ouro, né? E tem muita coisa boa nessas bibliotecas que tu pode utilizar, né? De trilhas brancas é muito difícil achar alguma coisa boa de graça, né? Porque todo produtor que tem um valor, ele sabe do seu valor e ele não dá as coisas de graça. Mas tem umas bibliotecas que não são tão caras e que tem umas músicas muito legais para te utilizar. E o que eu falo para assim, ó, não só meus clientes como artistas, né? Mas também produtores que são amigos meus, que utilizei minha vida inteira e nunca deu problema. Eu digo, tá, cara, pode nunca ter dado problema, mas também, primeiro de tudo, quanto que tu faturou com essa música? Talvez seja por isso que não tenha dado problema. Quando tu começa a faturar de verdade, é que os problemas começam a aparecer. E segundo, isso não só falando de utilizar músicas que são que tu não tem direito de utilizar, mas também de piratear coisas, piratear softwares. Cara, a partir do momento que tu tá pirateando alguma coisa, tu não pode reclamar se uma pessoa estiver pirateando a tua música, sabe? Porque aqui se faz, aqui se paga, na minha opinião, né? Então, a gente sabe que o mercado musical, especialmente no Brasil, ele está se desenvolvendo, tem muitas dificuldades, especialmente para artistas independentes, e existe muita coisa que tem que mudar, especialmente essa falta de preocupação do brasileiro à lei, na maioria das vezes, mas a gente começa mudando o mundo fazendo a nossa cama, né? E não xingando os outros. Então, se a gente fizer o nosso certo, a gente começa a fazer as coisas. Quando a gente faz as coisas certas pra gente, pra nós as coisas dão certo. E quem vai estar do lado vai ver que tá dando certo pra gente e vai fazer também. Então, se tu vê alguma música de algum brother teu sendo utilizada de maneira indevida, avisa, sabe? Tipo, às vezes a gente não tem como entrar com um processo legal, mas tem como, às vezes, entrar em contato com a pessoa. E já aconteceu, inclusive, com alguns conhecidos meus que entraram em contato com a pessoa que está utilizando a música e a pessoa até diz, pô, que legal que tu entrou em contato, meu. Na real, eu queria conversar contigo, mas não achei tua informação na internet. Vamos negociar, sabe? Então, existem... A maioria das pessoas, eu gosto de acreditar que grande parte das pessoas são boas. Então, se a gente fizer o certo, a gente atrai o certo, a gente atrai essas pessoas boas e a gente consegue trazer esses resultados bons. E faltando 1 minuto de live, eu acabei de dar conta que eu fiz uma burrada gigantesca e eu não citei a música da Anitta, Girl from Ipanema, que é um sampling de Garota de Ipanema. Agora que eu me dei conta disso, como que eu não lembrei dessa música? Mas enfim, isso é sampling, isso é direito autoral. Ainda, né? A gente falou desse lançamento que ela fez contando a história. Falamos com o Gui, né? É um exemplo bem legal de sampling, porque ela meio que recontou a história e fez a releitura dela, né? Falando da Garota de Ipanema, mas com o olhar da periferia. Exato, isso é um exemplo de sampling, sabe? Mostra que, para todas as pessoas que moralmente acham que sampling é errado, porque é pegar a obra de outra pessoa, digo, cara, olha que legal o que ela fez, sabe? Tipo, é uma música que tem um total novo sentido agora, utilizando elementos de uma música que já tinha um sentido diferente no passado, sabe? Tipo, tu pode não gostar da música que ela fez, eu pessoalmente não achei o bicho, mas
quantas pessoas se identificaram com essa música e estão felizes escutando essa música, sabe? Então, tipo, é para isso que a gente faz música, é para deixar as pessoas felizes. Então, tá valendo pra caramba.